Olá, pessoal. Nós somos Alice Raniblind e a Graziele da Silva França. Nós vamos apresentar e fazer a nossa autodescrição, primeiramente, antes de falar sobre a linguagem da construção do pensamento e dos conceitos científicos. Então, eu sou Alice, eu tenho uma pele clara, tem os cabelos loiros presos, com um brinco pequeno, uma blusa de gola alta verde e um casaco preto. Eu sou Graziele, meus cabelos são loiros, olhos castanhos. Estou usando um cachecol, ele é bege com marrom, assim, um pouco xadrez. E uso uma blusa branca e tô com um brinquinho pequenininho de argola. Nós somos da escola Professora Marcília, uma escola estadual, que fica localizada no bairro Forquilinha, São José. Eu sou assistente técnico pedagógico. Essa aqui é minha colega de trabalho e assessora de direção, a Alice. Então a gente vai apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Então, vamos falar agora sobre a linguagem molda a forma como pensamos e aprendemos. Então, conforme a gente está fazendo o curso, a gente fez as leituras sobre Vygotsky, né? E segundo Levi Vygotsky, um dos maiores teóricos da psicologia histórica e cultural, a linguagem não apenas expressa o pensamento, ela o constrói. Desde cedo e por meio de interações verbais, como adultos e colegas, que as crianças começam a formar os seus processos mentais mais complexos. Por exemplo, ao ouvir histórias, conversar durante as refeições ou brincar com outras crianças, ela aprende a organizar suas ideias, planejar ações, expressões, sentimentos. Essas experiências formam a base para o desenvolvimento e o pensamento abstrato. Vamos para o próximo slide. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os processos psicológicos superiores culturais, que daí são as funções mentais complexas, pensamento, memória lógica, atenção voluntária, planejamento. Desenvolvem-se nas relações sociais, no convívio do dia a dia, né? E são mediados pela linguagem. Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes. Primeiro no nível social e depois no nível individual. Isso é segundo Vygotsky, né? Bom, então, quando uma criança, dando um exemplo, né? Quando uma criança ela aprende a planejar os passos para montar um quebra-cabeça, então muitas vezes é com a ajuda de alguém dizendo para ela, né? Olha, coloca a primeira bordinha, olha as letrinhas da mesma cor. E assim essa fala orienta o raciocínio. E depois ela internaliza essa estratégia e usa em outros momentos. Bom, agora vamos falar aqui, ó, dos processos psicológicos inferiores, né? Naturais. São, são inatos e espontâneos, respostas automáticas e involuntárias e estímulos com o reflexo de piscar quando algo se aproxima do seu olho, né? São inatos e espontâneos. São respostas automáticas e involuntárias a estímulos. Então, coloquei um exemplo ali, ó. O reflexo de piscar quando algo se aproxima do olho, a capacidade de detectar estímulos externos, como a luz, o som, a temperatura, e através dos órgãos dos sentidos, certo? Aí, Agora a Grazi vai dar continuidade à apresentação. isso. Aí, como a Alice falou ali, né, os processos psicológicos inferiores, eles se tratam daquele que as crianças já nascem com aquilo ali. A criança já nasce aprendendo a chorar, ela já sabe chorar, já sabe expressar quando tá com dor, ela chora, através do choro que ela vai se comunicar a princípio, né? Se tá com frio, se tá com fome, um barulho alto, ela vai fazer algum som que ela não tá gostando. Então, esses são os processos psicológicos que as crianças desenvolvem, que as crianças possuem, né? São os processos psicológicos que já nascem, diferente dos superiores, né? Que ela falou anteriormente, onde a criança ela aprende no convívio, precisa de um outro para poder desenvolver esse processo, né?
Então, agora a gente vai falar sobre a linguagem como mediação. A linguagem tem a função central no desenvolvimento psicológico. Ela nos ajuda a nos organizar e a pensar, a regular também os nossos pensamentos. Por exemplo, quando uma criança pequena ela está montando um brinquedo e ela fala sozinha, ah, não, montei errado, não, essa peça não é aqui, essa é outra aqui. Então, através da própria linguagem dela, ela vai internalizar aquilo, né? E já vai conseguir se aprendendo com a própria linguagem dela, né? Na próxima vez que ela for fazer, ela vai lembrar que ela, né, fez de outra forma, fez errado, vai se corrigir, né? E com o tempo, então, essa fala, ela externa, ela torna interna, né? Que é o que Vygotsky chama de internalização. Então, ela já internalizou aquilo ali, através da linguagem, né? E também o Vygotsky fala sobre a zona de desenvolvimento proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? É a diferença do que a criança sabe fazer sozinha e o que ela precisa com ajuda, né? Essa linguagem ela é essencial e precisa de uma mediação. Por exemplo, uma criança ela não pode conseguir resolver um problema de matemática sozinha, mas com orientação do professor, que vai dando as dicas, vai ensinando, vai dando ali os primeiros comandos, né? Ela consegue. Então, inicialmente ali ela sabe o que conhece os números, mas não sabe para que serve, qual é o sinal que se utiliza para poder fazer a soma ou a subtração. Então, com o auxílio do professor, né, o professor tendo essa mediação, né, desenvolvendo ali a dinâmica, a didática dele, ele vai conseguir que o aluno já faça a soma, a subtração sozinho. Então, essa ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, que o Vygotsky fala, é essa distância, né? Onde o professor vai trabalhar. O professor vai trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, para que o aluno depois possa ter essa autonomia para fazer sozinho, né? E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos é quando a criança ela aprende algo na observação, vendo alguém fazer, em casa, com a família, desde pequeno ali, a criança observa e ela repete, né? E os conceitos científicos são aqueles aprendidos na escola, onde o professor ele vai utilizar livros didáticos, experimentos científicos, artigos, tudo vai aplicar para o aluno, tudo vai ensinar, mediar, né? Tudo que é comprovado cientificamente, né? Então, essa é a diferença do que o aluno aprende em casa com a família, com o amigo, e o que ele aprende realmente na escola. E daí, né, nisso tudo, a gente percebe a importância, né, da escola, o professor, para que como que a linguagem ela é desenvolvida na escola, qual a importância da escola como socialização também, porque os alunos eles aprendem socializando, conhecendo outros colegas, socializando em turma, na escola, e o professor como esse mediador, né, entre o conhecimento e o aluno. Então, a linguagem, a gente acredita, né, Alice, que a linguagem ela é a ponte para tudo isso. Não adianta Isso só mesmo. ter o científico ou o aluno aprender, o mesmo aluno aprendendo coisas em casa, com os familiares, não precisa vir para a escola também para abstrair esse conhecimento científico do que o professor tem para passar, precisa da socialização na escola com outros colegas, né? Então, a gente acredita e a gente também pactua com o mesmo pensamento do Vygotsky, né, que a linguagem ela permeia e é essencial para todo esse processo, né. Aí a nossa conclusão é essa, né. Aí fica ali a mensagem do Vygotsky. Uhum. A linguagem não apenas comunica, ela constrói o pensamento. Importância da interação verbal, do desenvolvimento e na aprendizagem, né? A linguagem é ao mesmo tempo forma e conteúdo do pensamento. E como educadores, precisamos criar espaços em que a linguagem seja usada para pensar, refletir e transformar o mundo. Então, essa foi a nosso trabalho, né? Nossa apresentação. A gente usou as referências do próprio curso, né? Que Isso. Do é artigo do que foi a artigo, gente né? leu, né? E a outra ali também daquele livro ali do Vygotsky, né? Que fala sobre o Vygotsky, ali da Teresa Cristina.
Então, acho que é isso, né? É A isso, gente hein? desenvolveu, a gente tentou pegar ideias do que a gente vivencia aqui na escola para poder contribuir um pouquinho. É isso, então. Tchau.